A missa que você vai assistir agora é um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires. Inácio de Azevedo, jesuíta, esteve no Brasil em missão, depois retornando à sua pátria, Portugal, reuniu outros missionários que com ele, tanto de Portugal quanto da Espanha, viriam aqui para atuar na missão. No entanto, ao retornar ao Brasil, ali nas Ilhas Canárias, eles foram interceptados por um navio de corsários que levaram-nos ao martírio. Então hoje nós pedimos a intercessão do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires por todos os missionários, pela Igreja do Brasil e do mundo. E queremos colocar como intenções também desta Santa Missa a vida e a saúde de Gasparina Aparecida de Carvalho, Regina Valéria, João Carlos, João José Calixto, Severina Guilhermina, Selma Maria Cordeiro Coelho, e pelas almas de José dos Passos Cordeiro, Argemiro Ricardo Coelho, José Francisco Carneiro, Terezinha de Jesus Carneiro, e por todos os benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida, e as intenções que vocês, meus irmãos e irmãs que nos acompanham, trazem em seus corações. Supliquemos o perdão de Deus para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade,
piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz, concedei-nos, para a vossa maior glória, professar constantemente a fé que recebemos de nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: Arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías: Vai dizer a Ezequias: Isso diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade, que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizesse uma cataplasma de massa de figos e as aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Então, este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus, a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuara 10 graus dos que ela tinha descido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, que tem como resposta: Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: é necessário que eu vá, no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Vós me livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: não verei o Senhor Deus, sobre a terra dos viventes nunca mais verei um homem neste mundo. Vós livraste minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vós livraste minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir.
Ó Senhor, meu coração em vós espera. Por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Vós livraste minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar as espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos o Santo Evangelho, no qual Jesus tem os seus discípulos criticados porque num dia de sábado, dia de observância, segundo a lei, dia de repouso, em que os trabalhos servis eram proibidos, os seus discípulos colhiam espigas, debulhavam e comiam para saciar a sua fome. E Jesus, depois de ter recebido a crítica por parte dos fariseus, lhes responde, fazendo-nos ver que a lei de Deus é para libertar-nos, é para trazer vida e não para oprimir inocentes. Assim, Jesus cita fatos em que a observância do sábado não foi realizada, mas, no entanto, não houve pecado, não houve um atentado contra a lei de Deus. Na verdade, Jesus quer nos fazer ver qual é o verdadeiro sentido do sábado e qual é o verdadeiro sentido da lei de Deus. A lei de Deus, ela liberta, ela traz vida, ela não é para oprimir, nem para escravizar. Às vezes, até hoje, muitas pessoas pensam que os mandamentos da lei de Deus são um conjunto de proibições. Pelo contrário, eles são um caminho para mais vida, para a verdadeira felicidade. Imaginemos, por exemplo, se todos observassem os 10 mandamentos no mundo, nós teríamos certamente um mundo muito melhor. Portanto, é importante entendermos que esta é a perspectiva da lei de Deus, trazer-nos vida e libertar-nos. Mas com o passar do tempo, a observância do sábado, que era para fazer memória da libertação do povo de Deus escravo no Egito, rumo à terra prometida, à liberdade, tornou-se, na verdade, opressiva e escravizante por conta de tantas minúcias que se foram criando ao longo do tempo. Virou uma casuística tal
que ficava difícil, inclusive, para observá-lo corretamente, quando seu espírito era, na verdade, recordar as maravilhas que Deus tinha realizado em favor do seu povo, trazendo para ele vida, salvação e libertação. Por isso, no Evangelho de Marcos, Jesus vai dizer que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A lei de Deus é para nos trazer vida. Assim, olhemos com esta perspectiva para tudo aquilo que o Senhor Deus nos pede. Não se trata de um fardo, mas de um caminho para a liberdade. Assim, nós entenderemos melhor também quando o Senhor Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Este é o sentido da observância da palavra de Deus e dos mandamentos. Jesus veio para nos trazer vida e vida em plenitude. E ele acrescenta no Evangelho de hoje também: não quero sacrifício, mas misericórdia. Nós entendermos isto, que na verdade é uma citação do profeta Oséias, lá no capítulo 6, nós entendermos que sacrifício, pela própria origem da palavra, significa tornar sagrado, consagrar algo. E para que algo possa ser consagrado a Deus, precisa estar unido a uma oferta de amor, de fato, que parte do coração e que traz vida, repito mais uma vez. Portanto, sem misericórdia e sem amor, nossas ações não terão valor aos olhos de Deus. Deus nos olha com amor, Deus nos olha com misericórdia. E assim também, as nossas ações, o nosso olhar para com o nosso irmão e a nossa realidade deve ser o olhar da fé, com misericórdia e com amor também. É desta maneira que nós cumpriremos certamente a vontade de Deus em nossa vida. E ainda quero acrescentar algo sobre a primeira leitura que nós escutamos, da profecia de Isaías. Isaías, o profeta, avisa a Ezequias que a sua enfermidade vai levá-lo à morte. E qual foi a atitude do rei Ezequias? Colocou-se em oração e com confiança pediu ao Senhor misericórdia. E Deus, que é o Deus da vida, concedeu a ele que sua vida fosse prolongada, que sua enfermidade fosse curada. É bom para nos lembrarmos, sobretudo dos nossos irmãos e irmãs que se encontram em situação de enfermidade, sofrimento, de repente, nesta semana, hoje, neste dia, receberam um diagnóstico difícil e o coração, então, está angustiado. Lembremos desta passagem da palavra de Deus e, como Ezequias, coloquemos nas mãos dele com inteira confiança e ele certamente cuidará de nós, nosso Deus, que é o Deus da vida. Depois, ainda, sobre a memória que hoje nós celebramos, São Roque Gonzales e seus companheiros mártires. O martírio quer dizer testemunho. Eles morreram dando testemunho de sua fé. Na verdade, nem todos são chamados ao martírio de sangue, como tantos mártires da igreja assim o foram. Mas todos os batizados são chamados ao testemunho da fé. Martírio quer dizer testemunho. Nem todos são chamados a derramar seu sangue por Cristo, mas todos nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo e o Evangelho com nossas vidas. Então peçamos a São Roque Gonzales para que nós possamos ser de fato mensageiros da vida nova que Cristo nos veio trazer, anunciadores e promotores da vida e assim cumprindo o Santo Evangelho que o Senhor trouxe para a nossa salvação. E por fim, queridos irmãos e irmãs, lembremos-nos também, já que hoje estamos fazendo memória de São Roque Gonzales e seu martírio com seus companheiros. Lembremos da igreja espalhada pelo mundo, que em muitos de seus membros também hoje sofrem perseguição. Há muitos lugares no mundo onde os cristãos são perseguidos por causa de Jesus Cristo, do testemunho de sua fé, do testemunho do Evangelho. Que o Espírito Santo fortaleça estes nossos irmãos e continue a inspirar-nos um amor cada vez maior por Jesus Cristo, pelo Evangelho. Que nós sejamos sempre mensageiros corajosos de sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Vem o Senhor oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando esse pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando esse pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e fazei que sejamos fortalecidos pelo mesmo sacrifício que sustentou no martírio o bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós sois exaltado quando celebramos os santos, e tudo o que eles suportaram no martírio é obra admirável do vosso poder. Em vossa bondade, dais o ardor da fé, inspirais a firmeza da perseverança e no combate concedeis a vitória por Cristo Senhor nosso. Por isso, o céu e a terra vos adoram, entoando um cântico novo, e nós nos unimos aos coros dos anjos para cantar sem cessar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu-o e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Odilo, seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor nos comunicou seu Espírito com a liberdade e a confiança de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Mãos que se levantam para consagrar, lábios que se abrem para proclamar. Santificai, ó Deus, esse pão e esse vinho. A fim de que se tornem incruento sacrifício. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Isto é meu corpo, toma e comei. O cálice do meu sangue, toma e bebei. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele permanecerei. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma, divindade
de nosso Jesus Cristo. Para compreender grande mistério, não se pode crer no que os olhos sobre o altar enxergam. É preciso crer com os olhos da fé, que apesar das aparências, é Deus escondido. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue e alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue e alma, divindade de nosso Jesus Cristo. Você, meu irmão, que está participando da Santa Missa por meio da Rede Vida da televisão, que fez a sua comunhão espiritual. Como Santa Margarida Maria de Alacoque mesmo dizia, Jesus disse a ela que a comunhão sacramental e espiritual também é tão agradável ao seu coração, que você, através dessa música, possa colocar no coração de Jesus todas as suas intenções. Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos? Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos? Santo, Santo é o Senhor Jesus. Santo, Santo é o Senhor Jesus. Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos? Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos? Justo, justo é o Senhor Jesus. Justo, justo é o Senhor Jesus. Oremos. Ó Deus, tendo participado do mistério pascal à mesa da Eucaristia, fazei-nos fiéis ao vosso serviço, a exemplo dos 40 mártires que deram a sua vida por vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos consagramos à nossa Mãe Santíssima neste momento, colocando-nos debaixo do seu manto de amor e proteção, que ela interceda por nós, pelos nossos irmãos que enfrentam tribulações, dificuldades. Queremos lembrar de modo especial os enfermos,
como hoje nos fez recordar a primeira leitura, quando Ezequias orou a Deus pedindo a cura de seu corpo, de sua saúde, o restabelecimento de sua saúde. Queremos lembrar, ao pensarmos no Beato Azevedo, Inácio de Azevedo, presbítero, que são seus companheiros mártires que deram a vida testemunhando Cristo. Pensar também nos nossos irmãos e irmãs que sofrem perseguição pelo mundo por causa de sua fé. E os nossos irmãos e irmãs da Venezuela que ainda lidam com as consequências da terrível tragédia dos terremotos e nossas intenções pessoais. Cantemos. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria. Exulta de alegria. Essa missa teve um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado.